eu propus a gente falar sobre essa questão de leitura e de escrita. Eu lembro que eu postei recentemente uma fala de Neruda. Eu até enviei para ti também. Escrever é fácil. Ele fala que começa com a letra maiúscula e termina com um ponto final e no meio a gente joga as ideias. E eu queria que você comentasse sobre isso. O que você acha dessa frase de Neruda? Escrever realmente é fácil, professor? Sim ou não? Eu acho que não é fácil. Eu acho que não é Não é? fácil. Não, não é fácil. Escrever, a escrita, né, é uma tecnologia humana que permite registrar não só informações de maneira mais objetiva, assim, né? A escrita nasce com os fenícios, se eu não me engano, 4, 5 mil anos antes de Cristo. Na verdade, acho Sim, que até mais. bem Mas mais. tu sabe quantos, o que, 10 mil? Eu não sei. Eu não Eu, sei. eu li recentemente sobre isso, mas acho que são de 6 a 8, alguma coisa assim. Não tenho a exatidão também para te 6 a passar. 8 mil, enfim, né? Mas nasce com uma função, primeiramente, de registro de informações, para que as informações Sim, não sumissem, mas à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai virando mais uma das várias formas de expressão humana, né? E diferente das outras formas, completamente diferente da fala, ela não é natural, né? A fala também não é natural, mas nós não falamos língua portuguesa porque existe uma predisposição genética, né? A gente fala língua sim, portuguesa porque existe um círculo social que nos ensina essa língua. Se a gente, né, nascesse no Brasil e com um dia de vida fosse morar em outro país, ou se fosse morar numa aldeia, por exemplo, falaria pataxó, né, tupi, Imbia uhum, Guarani. Mas a gente aprende a falar muito rápido, aprende tão rápido que esquece que é complexo. Né? Com 1 ano e meio, 2, a gente já está balbuciando palavras. Mas o processo de escrita, ele não é fácil. Né? A minha mãe é alfabetizadora há 25, 30 anos, então eu cresci ouvindo esses termos assim e nossa, para uma criança sair do nível analfabeto, né, para chegar na alfabetização é um processo mega complexo. Primeiro ela começa achando que o tamanho da palavra corresponde ao tamanho da coisa, então ela escreve formiga pequenininho, elefante grandão, até ela entender que a palavra escrita não tem uma correspondência com aquilo que ela nomeia, né? Mas enfim, te respondendo, eu não acho nada fácil. Eu não acho nada fácil. Eu acho, na verdade, bem, bem difícil. A escrita, né, como fenômeno sim, tecnológico da nossa espécie, tá? sim. A escrita, eu acho difícil. No entanto, a gente tem que entender que a escrita da redação do Enem, né, se trata de uma escrita de ensino médio. Não é Uhum. uma escrita acadêmica, né? Eu vejo que às vezes a maior parte dos conceitos usados porque os alunos mesmo usam, porque eles também aprendem a usar conceitos como tese, né? Ou tópico frasal, ou o próprio repertório cultural. O próprio repertório cultural, que é um termo Sim, que o Enem usa mesmo, acabam superestimando essa escrita, né? Num país basicamente semi-analfabeto. Então, eu acho que escrever não é fácil. Além de do aspecto tecnológico que a escrita tem, uma exposição muito grande escrever, a gente se expõe, né? Botar um texto para fora e botar para outra pessoa ler dá muita vergonha, dá muita vergonha. A gente se sente mal, né? Com certeza que os alunos vão se identificar com aquele momento em que eles entregam a redação, porque eu vivi isso, né? A gente uhum. vive isso, o aluno vem e nos entrega a redação assim como quem entrega
tipo assim, tá aqui essa merda aqui, ó, vamos ver aí o que que tu vai fazer. No fundo, ele não está querendo admitir que ele adoraria entregar um texto com orgulho. Ele adoraria entregar assim, tá aqui esse texto muito bom que eu fiz, mas como a gente se sente muito inseguro, já é melhor dizer que tá, é uma merda meu texto, pega aí, vamos ver o que que tu diz. Então, eu acho que não é nada fácil, né? Eu acho que não é nada fácil e que esse sentimento de insegurança, de medo, esse sentimento de julgamento, né? Porque não é qualquer escrita, é uma escrita que vai ser corrigida, o aluno não vai ser lido, ele vai ser corrigido, né? Ele tem que ser acolhido pelo próprio aluno e pelo professor, né? Claro, tem muitos professores e professoras que se aproveitam disso justamente para, ao menor erro, ridicularizar a escrita da pessoa. Ela precisa aprender, né? Eu vejo que tem uma educação muito de proibição, né? Não faça isso, não faça aquilo. Acho que a gente tem que propor o que deve ser feito, não só o que não deve, né? Então eu vejo assim, eu acho que esse sentimento tem que ser acolhido, o sentimento de dificuldade de escrita. E tentando chegar perto do ponto central que a gente queria debater, esse sentimento vai ser acolhido quanto mais científico a gente for. E científico é trabalhar com resultados. Ler não ajuda a escrever. Ler ajuda a ler. Quanto mais eu leio, melhor eu leio. Mas para escrever bem, eu tenho que escrever. Me parece que essa coisa de ler vai me ajudar a escrever. Conhecer filósofo vai ajudar a escrever. Parece que é uma maneira inconsciente das pessoas fugirem da escrita. Elas só querem escrever na hora do Enem. Lá na hora eu me viro, baixo um santo e aí minha redação sai, porque eu sou assim. A pessoa ela não gosta de treinar, porque cada vez que ela escreve, ela se sente angustiada, porque é uma angústia mesmo, né? Igual eu, inclusive, quando eu vou chego a primeira vez numa turma que eu quero conhecer os alunos por meio da escrita, igual teve alguém aqui, acho que foi o Romário, ele comentou assim que realmente dá um receio de mostrar o texto para o outro. Mas quando eu chego numa escola que eu preciso conhecer a turma, eu peço para eles produzirem, eu falo assim, ó, nós vamos produzir um texto, mas você não pode pesquisar em lugar nenhum. Eu preciso conhecer você. Porque muitas vezes o aluno, com medo de expor o que ele tem, ele acha que o que ele tem não é nada. Sendo que, na verdade, igual você colocou aí hoje, tem essa cultura de que o repertório é tudo. A gente vê muitos cursinhos, não, você tem que ler X artigos por semana, X editoriais. Inclusive, eu oriento os meus alunos também, em algum momento da semana, aproveite e ler um editorial, mas não colocar isso assim de uma forma massacrante, porque o aluno acha que é só isso que vai auxiliá-lo na hora da escrita. Sendo que, na verdade, igual eu até anotei uma fala do escritor que ele disse que redigir um texto, elaborar o seu posicionamento frente a uma realidade. Então, provavelmente, todos nós podemos emitir um posicionamento sobre algo. E o que, às vezes, o aluno ele fica preocupado é que ele não sabe que esse conhecimento dele, extralinguístico, que a gente faz conhecimento de mundo, pode auxiliá-lo muito mais do que esse monte, esse catatal de informação que ele acha que ele precisa absorver para ter um texto, porque hoje a gente fala muito da questão da informatividade, né? Assim, no gênero redação do Enem. Então, ele se preocupa devido a essa cobrança da informatividade, porque a maioria dos alunos, quando trazem o espelho da redação para analisar, a competência 2 é onde eles perdem mais pontos. Ah, professora, é por causa da informatividade, é falta de repertório. E eles acabam se estressando com isso, sendo que, na verdade, se ele conseguisse manipular certos conhecimentos, eu acho que eu ouvi você falando que um aluno seu tirou assim 900, falando do BBB, foi isso? Foi você que colocou essa? Foi. Então, olha só, ele assistiu a uma série, ele assistiu a alguma coisa que ele conseguiu extrair, não é isso? Com o tema, fazer esse link, essa conexão com algo do seu dia a dia. Então, é isso que a gente espera. Né? Assim, aí eu falo com os meus alunos isso, eu prefiro que você escreva primeiro sem ler muita coisa sobre. Eu quero saber como que você vai se sair com o que você tem, com as suas experiências. Porque aí isso já nos dá um direcionamento de como auxiliar esse aluno. Né? Assim, claro. E também E interessante também que eu observo quando eles têm essa ideia que você falou, né? De chegar e falar assim, a pessoa tá uma meia, tá uma meleca. E muitos não gostam de serem corrigidos. Eu já trabalhei em cursinho que o aluno passa o ano todo sem me entregar um texto, por vergonha.
por vergonha. Assim, Sim, gente, não claro. tem porquê. Eu estou aqui para auxiliar, falar o seu texto vai ficar comigo, ninguém vai ler isso, tá? Ninguém vai ler a sua produção, mas tem essa preocupação, tem esse medo, essa vergonha. E eu falo, eu entendo, eu ainda até brinco com eles, que eu entendo que texto é como um filho. Você pare, é difícil fazer, e você não quer que Claro. ninguém coloque defeito. Mas assim, filho, Sim, para mãe nenhuma tem defeito. E eu encontro muitos sim, alunos que reclamam, né? Eu falo assim, professora, mas você cobra muito. Eu falo assim, mas quando a gente percebe que esse filho tem condições de progredir, a gente dá uma puxadinha de orelha, não é assim que funciona? Então, realmente, como claro. você falou, escrever não é fácil. Mas aí, fala pra gente mais um pouquinho, Felipe, da sua experiência. O que, que você responde para o seu aluno quando ele fala assim, professor, meu problema, eu até leio, até tenho muita informação, mas meu problema é começar o texto. Como que você orienta o seu aluno na hora dessa produção? O que, que ele tem? O que, que ele tem que movimentar? Qual a orientação que você passa para ele? Eu tenho dificuldade, meu problema é a primeira linha. Tem aluno que fala assim, não sei se você ouve. Meu problema Uhum. é começar. Como que você orienta seus alunos em relação a isso? Não, é bem comum esse problema de começar, né? De a Uhum. pessoa senta na frente da folha de redação, aí olha para aquela folha em branco, que olha para ela de volta, né? Aí ela escreve a primeira frase, acha ruim, Uhum. apaga. Daí escreve outra, acha ruim. Daí escreve até a linha 8, apaga tudo, sempre tá tudo ruim, né? E o que eu respondo é que o que falta é pensar antes de escrever. A pessoa escreve e fica ruim porque ela não pensa, né? As pessoas, além de como pouca gente escreve, as pessoas não entendem que o texto nasce na gente para depois ir para o papel, né? Então, canso de encontrar frases dos alunos assim que eu leio e daí eu pergunto, o que que tu quis dizer com essa frase aqui, ó, pá, pá, pá. Aí ele, eu não sei. Pois é, mas tu não pensou antes de escrever, não é um espasmo, né? Então, o texto só vai ser escrito se ele for planejado antes de ser escrito. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos muito, assim, o meu trabalho, ele muda vocês antes da primeira linha ser colocada no papel. Porque depois que tu começou a escrever, deu. Aí agora uma frase vai puxar outra e antes do texto começar a ser escrito, a gente tem poder de decisão. Depois que a primeira frase foi colocada, as outras vão ter que obedecer àquela primeira, né? Uhum. Então, o que falta é planejamento. Tanto que, na busca justamente de responder a todas essas angústias, eu sempre dei aula assim, buscando a simplicidade, buscando a clareza, buscando um padrão das notas acima de 900 e das notas 1000, até que eu cheguei nos 7 passos, que foi Uhum. uma coisa que eu fiz ano passado. Ano passado que eu esbocei essa estrutura de 7 passos, né? Foi a primeira vez que foi justamente na digitalização do meu conteúdo, das minhas aulas. Então, os 3 primeiros passos são 7. Os 3 primeiros, eles têm que ser operados na cabeça da pessoa, antes de Uhum. começar a escrever. Então, se a pessoa se conecta com o tema, passo 1, se ela escolhe 2 problemáticas, uma causa e uma consequência relacionada ao tema, se ela já consegue visualizar que uma causa vai para o D1 e a consequência vai para o D2, quando ela tem tudo isso, quando ela tem o texto visualizado dentro dela, escrever vai ser muito fácil, começar. Uhum. Porque na verdade o texto já começou dentro e agora ele só vai para fora, né? Ninguém começa a gravar um filme antes de ter o roteiro. Então, óbvio que se tu filma uma cena sem saber exatamente o que tu quer daquela cena, tu nunca vai achar bom, porque tu nem sabe o que tu quer, né? Sim. Então, para essa resposta aí eu até me lembrei um vídeo que eu gravei faz bastante tempo, foi ano passado, que era como não empacar, porque as pessoas empacam, né? Aí Sim. empaquei. E aí, nada mais, assim, a pessoa tem raiva, né? Porque ela escreve uma frase, acha ruim, escreve duas, acha ruim, escreve atrás, eu não sei escrever, rasga aquela merda e me viro lá na prova. Uhum. E aí a escrita vira um sofrimento, a escrita vira um momento
de espiritualidade, né, que a pessoa sente, abaixar uma alma ali e escrever, e falta metodologia, falta treinamento, enfim, né, tem muita romantização também. As pessoas acham que escrever é citar filósofos, mostrar que a pessoa é inteligente e impressionar o corretor, e citar a pré-história, desde a pré-história, né? Eu nunca vou esquecer uma redação de um aluno no início assim do processo, porque eles tomam tanta chinelada assim de mim que depois eles vão se alinhando. Comigo é mais ou menos assim, ou a pessoa se ela sobrevive a mim, ela tira no tabu, ou ela não sobrevive, ela, né, segue a vida dela e tá tudo bem. Mas eu lembro que um desses alunos que estava começando a estudar comigo, ele começou a redação assim: muito antes das primeiras civilizações, tá? Mas quando é que foi isso aí? Neolítico, paleolítico? E o tema era alguma coisa assim, era o tema do Enem, aquele da manipulação do comportamento das pessoas pelo controle de dados da internet. Sim. Cara, a gente quer falar de internet, estamos falando do século XXI. Não é uma boa tu começar em 70 mil antes de Cristo, vai demorar para tu chegar, né? Então, eu acho que as pessoas empacam e sofrem e acham que o texto é sempre ruim, porque elas não pensam antes de escrever, né? Porque pensar dói, né? Pensar dói. Ou seja, ela vai ter que submeter o seu raciocínio a uma certa lógica. E nesse mundo que a gente está hoje, é tudo muito rápido, as pessoas têm respostas prontas, elas opinam sem argumentar, elas acreditam sem verificar, elas esbravejam sem refletir, né? Então eu diria essa resposta: pense antes de escrever, planeja o texto. Inclusive a competência 3 do Enem, que é justamente prever isso, né? A O, organização, o, né? A o seleção, a quanto organização das é, ideias. e o quanto as informações da introdução aparecem no desenvolvimento, e o Uhum. que foi colocado no desenvolvimento é o que vai ser resolvido na conclusão. É isso, né? Então, quanto mais a gente planeja antes, a gente já sabe que a gente vai começar o tema. Apresentando o tema, esse tema tem uma causa, tem uma consequência. No D1 desenvolvo a causa, no D2 a consequência, e na conclusão faço uma intervenção para cada um. Acabou, É né? Isso a simples. gente é muito, aí é simples. Uhum. Aí a gente chega na simplicidade, mas é uma simplicidade. Que É requer preciso treino. reconhecer isso, é preciso reconhecer a sofisticação da simplicidade, eu acho. Uhum. Não é uma simplicidade simplória, assim, de qualquer coisa, não. Mas é a simplicidade da organização, a beleza Uhum. da organização, acho que é um pouco isso. Então, Uhum. pensar antes de escrever. E devido a essa questão de dificuldade de pensar, de produzir o texto antes para depois materializar, é que muitos alunos chegam para a gente falando assim: professora, meu problema é com argumentos. Eu ouvi isso também? Muitos alunos chegam para mim: professora, meu problema é com argumentos. Como que eu faço para melhorar isso? Você também ouve? É que eu acho que os alunos nem sabem o que é argumento. Eu sinto às vezes que eu sou um oncologista, tá? No meu consultório, e vem um aluno dizendo que o problema dele é dor no joelho, mas ele tem um problema no pulmão, entendeu? Então eu sinto que muitas vezes esses problemas de senso comum não são problemas de verdade, assim, ou Uhum. são, na verdade, mas são tão graves que eles nem conseguem saber do que se trata, né? Uhum. Então, o meu problema é com argumento. Geralmente, quando o aluno diz isso, eu pergunto o que é um argumento. Porque se tu está dizendo que o teu problema é com argumento, tu sabe do que se trata. O que é um Uhum. argumento? Ah, minhas ideias. Não, não, não. Argumento é um tipo muito específico de ideia. Os argumentos são as ideias, os exemplos, os fatos que solidificam uma opinião
sendo uma opinião uma maneira específica de abordar um tema. Então, argumento não é qualquer coisa. Argumento é uma categoria lógica muito específica que está dentro de uma hierarquia. Está abaixo da opinião e a opinião está abaixo do tema. Então, isso é uma coisa importante também, que eu acho que é mal explicada, né? O que é um texto argumentativo? É um texto que apresenta um tema, que faz um recorte opinativo e que seleciona argumentos que solidificam. Eu tenho até um mantra que eu uso com meus alunos, mais para redação de vestibulares tradicionais, mas tema, opinião, argumento. Entenda o tema, aceite, escolha a opinião, defenda a sua ideia, comprove com argumentos. Né? Então, geralmente, quando o aluno vem se diagnosticando, geralmente, né? Claro que isso não é uma regra, pode haver alunos que se conhecem de tal forma que conhecem realmente seus problemas, né? Agora, geralmente, quem se automedica está fazendo bobagem. Né? Geralmente, a maioria dos casos que a pessoa toma um remédio, porque eu sei, essa dor de cabeça é tal coisa, essa aqui. Não, peraí, cara. O quanto tu sabe dessa dor aí? Essa dor pode ser 1000 coisas, entendeu? Tem que ter um exame, tem que ter um olhar clínico aí. Então, na maioria dos casos que o aluno já vem dizendo que a treta dele é tal, não é, entendeu? Então a treta dele é ele achar que ele sabe o que ele precisa. Então ele precisa baixar o ego, né? Porque tem aluno que não quer ser ajudado. Ele nem sabe ser ajudado, né? Então a gente tenta. Por exemplo, quando a gente diz assim, ó, é simples. Daí o aluno vai dizer assim, não, é complexo. Tá bom, então vai, né? Eu tô te dizendo para tomar um paracetamol de 4 horas. Tu quer tomar Neosaldina, uma opção tua, entendeu? Tá aqui a receita, tá aqui o remédio, tá ali a farmácia que tu compra. Agora, se tu vai tomar ou não, é uma opção tua, né? É uma opção tua. Né? E eles se revoltam, é difícil. Porque, claro, imagina, eu também entendo, porque passou a vida ouvindo outra coisa, né? Que redação é um troço não sei o quê, que tua redação tem que se diferenciar, que tua argumentação tem que estar rica. Daí, claro, passou a vida ouvindo, a argumentação tem que estar rica, minha nota é baixa, meu problema é a argumentação, mas a pessoa nem sabe o que é aquilo, né? Então, enfim, eu acho que a maioria dos alunos que se autodiagnosticam assim, estão com o diagnóstico errado, né? E aí que tá, tem que baixar o ego, ouvir, né? Trabalhar com fatos. Eu também não peço para os alunos acreditarem em mim. Porque as coisas que eu digo às vezes são meio radicais, assim, essa política minha e tua da simplicidade é o avesso do senso comum. É o avesso do senso comum. Então, eu sei que a pessoa vai ter que acreditar em mim, mas eu digo e eu já mostro um fato, ó, tá aqui, ó. Aluna, Eduarda Guiar, mora em Portão, Rio Grande do Sul, tinha tirado 380, assistiu minhas aulas e tirou 900 citando Big Brother. Tá aqui a redação dela, tá aqui o nome dela, se quiser pode ir lá no Instagram dela. Daí eu mostro outra redação, 900. Aí eu mostro outra 960. Aí eu mostro outra 980. Aí a pessoa, bom, agora ela... Aí se ela optar a duvidar, ela vai saber que é uma questão dela, né? Não é uma questão do nosso método. Sim. Porque não dá resultado ficar dizendo pra pessoa decorar filósofo, entendeu? Não é isso, né? Não é isso que leva alguém de 300 para 900. Não é isso que faz uma pessoa ir bem. Há toda uma estrutura que ele precisa conhecer, né? Assim, então tem muitos, igual você falou, tem aluno que não sabe diferenciar a exposição da argumentação. Tem aluno que ele não sabe que a dissertação argumentativa exigida lá no Enem tem uma intervenção que é diferente de outros concursos normais, né? Assim, então, há muitas coisinhas em volta disso aí que irão auxiliá-lo. Então, ele precisa ter esse conhecimento. Só que eu acho assim, igual você falou, que muitos alunos não querem ser ajudados. Às vezes, eles chegam para a gente pedindo uma fórmula, né? Assim, uma receitinha pronta. Eu falo com eles o seguinte, olha, eu até tenho sim, receitinha, tenho umas fórmulas, mas primeiro, eu só passo isso quando eu vejo que esse aluno não tem como, a forma como ele está seguindo está muito desorganizada, então ele precisa de ter aí um eixo, né? Então eu falo, não, tenta fazer nisso aqui.
Então, mas essa forma seria o quê? Os conectivos, né? Para organizar os elementos coesivos e tal. E algumas frases. Ó, essa aqui você pode usar, essa aqui. Mas eles se preocupam muito, né? Se preocupam muito com essa questão de achar que é somente o repertório, é somente citar Platão. Falei, gente, não cita mais Platão, não, por favor. Não cita mais Bauman, né? Que assim, eles citam demais. Falei, não, vamos deixar os caras descansar um pouquinho, que de tanto citar já se tornou lugar comum. Eu falo com eles que agora eles têm de ter cuidado, porque senão eles acabam modelando uma redação nota 1000 e de tanto repetir o que outros já fizeram, mas os corretores já estão achando cansativo, né? Assim, já perdeu essa questão da autoria, você entende dessa forma também? Perdeu-se muito essa questão da autoria quando eles começam a ficar copiando somente o que outros alunos que tiraram nota 1000 já fizeram. O que você acha sobre isso? Eu acho que mesmo que exista muito aluno citando Bauman, são alunos dentro da nossa bolha de pessoas que estão se preparando. Entendeu? Tem de saber então, como. Mas não, com certeza. Não adianta botar Bauman ali e a nota vai brotar e ficar 900, né? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que essa que tu está falando de sempre buscar uma citação, né? E o que eles têm que fazer é entender que parece que precisa de uma injeção de autoestima, assim, as tuas palavras são suficientes, né? Sim. Por isso que é um texto de ensino médio, por isso que é um tema surpresa, por isso que tu tem de 1 hora e meia para fazer, porque ninguém tá esperando de ti muita coisa, meu filho, entendeu? O corretor vai ler 150 redações num dia. Se a tua redação for a 100ª, ele não quer saber se tu faz uma frase, ele quer só saber se tu abordou o tema, prometeu 2 abordagens, desenvolveu uma, desenvolveu outra, resolveu, não errou gramática demais, pode errar, mas não precisa deixar o texto confuso. Se no meio de um desenvolvimento ali tu fez uma citação a Bauman, ou a um livro que tu leu, ou Big Brother Brasil, mas desde que isso fique conectado, é 900. E tu tá entre 3% das pessoas. O corretor vai ler 100 redações e 94 estarão abaixo de 800. 94 estarão abaixo de 800. Né? Ou seja, o Brasil é um país semi-analfabeto. Né? Ilicitamente, né? Porque eu não deveria ter tido acesso, mas ilicitamente eu tive acesso à cartilha do corretor já há alguns anos, né? Eu acho que é importante admitir que é ilícito. E eu só tive acesso porque foi um ano que eles mudaram o critério da proposta de intervenção, que tinha que ter, além de agente, ação, meio e finalidade, tinha que ter a consequência, o tal do 5º elemento. Daí eu tive que me dar um jeito, assim, e falei para os alunos, ó, tá todo mundo aqui sendo corrupto, vocês querem? Daí eles queremos, daí depois vocês vão fazer manifestação contra a corrupção. E daí a gente leu, e aí as redações 600 do Enem, é um horror, é triste. É triste, é um caos, entendeu? Então, o mínimo que o aluno consegue fazer, a redação dele já fica muito diferenciada, porque a maioria das redações é muito ruim. Inclusive, os alunos, eles falam assim, Sandra, que aluno ele fica testando o professor, não é? Ele leva para um corrigir, leva para outro, ficam testando para ver o que cada um fala. E alguns alunos falam assim, Sandra, eu levei meu texto para fulano, mas ele falou que não dava nem 700, você está dando 840, por quê? Justamente por isso, que tem professor que ele massacra o aluno demais, sendo que lá no Enem há certas coisas que não serão tão exigidas assim. Eu falo, olha, eu vou ser realista com o seu texto. Esse texto aqui no Enem, ele tira 700. Esse texto lá tirou... a pessoa está de brincadeira. Eu errei isso, eu errei aquilo, com esse monte de coisa que você marcou. Sim, vocês não têm noção do texto que a gente pega para ler, que tira 780, que no nosso dígito não daria nem 500 pontos. Assim? Então, aí eu me protejo. Não, assim, ó, o aluno veio para mim com esse negócio aí. Fulano corrigiu. Então, leva lá para ele. Eu te dei um diagnóstico, entendeu? Eu te dei um diagnóstico, é isso que eu tenho para oferecer. Se tu quer outro, pega tuas coisas e vai, entendeu? Não, a gente não tem...
E eu acho que, assim, claro, eu já passei por isso também. Teve uma situação, vou te contar aqui, já que nós estamos aqui só entre pessoas confiáveis. Sim. A nota do vestibular da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, é sobre 25. Uhum. Ou seja, um aluno que tira acima de 20 é a nota que precisa para passar em medicina. Tá? Tirou 20, 21, 22, tá maravilhoso. E aí teve uma aluna minha que estava... ela sabia muito fazer a redação do Enem, não sabia a redação da URGS, aquelas coisas. Daí a gente treinou, veio treinando, ela veio melhorando, ela começou tirando 13, tirando 10, 12, e aí ela estava chegando no 19 e 20. E a última redação do ano, eu li, pá, e dei 21 para ela. Pô, 21. É uma nota, quando tu dá 21 sobre 25, é um 900 no Enem, assim, né? É uma nota, uma semana antes da prova, assim. E aí ela foi lá, eu sei que não foi por mal, porque depois a gente conversou, mas ela pegou e entregou essa redação também no cursinho dela que ela fazia. E o professor deu 12. Nossa. A mesma redação que eu dei 21, deu 12. Quando ela me falou isso, para tudo, sentei com a guria, fui lá e li o texto de novo. Eu falei assim, não, olha só. Eu posso ter supervalorizado o teu texto. Com menos de 20, esse texto não é. Uhum. Eu boto meu diploma, é 20 essa redação aqui, pode seguir os meus passos. Ela fez a redação da URGS e tirou 22, como eu disse para fazer. Tá? Então acabou, ela foi lá e teve uma prova. Mas aí é que tá, depois eu fui descobrir que o professor tinha um ranço comigo, entendeu? Mas, né, E prejudicou, quase prejudicou a aluna, né? ele sabia que ela era minha aluna, que ela seguia, enfim, tá? Uhum. Mas olha que situação. E tem colegas, professores que dão nota baixa por dar nota baixa. Que é uma nota baixa gratuita, né? Então, eu acho que a gente tem que ser rigoroso nas nossas correções. Eu sempre chuto para baixo, mas não dá para ser incoerente, né? Não dá para... Por exemplo, eu acabei de corrigir uma redação de uma aluna minha da mentoria que eu não concordo com nada que ela escreveu. Não concordo com nada. Eu acho toda a opinião dela, para mim, não faz nenhum sentido. Mas ela colocou sua opinião e colocou argumentos lógicos para defender sua opinião. Eu não concordo. Eu tenho outra opinião, mas eu preciso reconhecer a lógica dos argumentos. Né? Por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá na minha maneira de ensinar a fazer a redação do Enem, eu aconselho a não usar repertório cultural na introdução. Uhum. Eu aconselho a não fazer isso porque gera vários riscos. E eu sei que é uma coisa que o pessoal escuta muito. Mas não é porque um aluno usou o repertório que eu saio dando nota baixa. Porque ele não fez como eu disse. Agora, se ele usou o repertório na introdução e retomou esse repertório e fez parte da argumentação dele, tá tudo certo. Né? Então, eu acho que às vezes nós como professores também temos que reconhecer que o que a gente quer é que o aluno tire nota alta. E ele também tem que entender isso, né? Cada um tem seus diferentes caminhos, né? Mas a ideia é a mesma. Eu tava vendo aqui, passou rápido o tempo, né? A gente tem mais uns 5 minutos, mais ou menos. Sim, temos sim. Pode falar. Não, mas sim, é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar a escrita dos alunos, né? Acolher esse sentimento de sofrimento, eles pararem de achar que ler vai ajudar a escrever, tem que escrever. Só escrever vai ajudar a escrever, Sim. né? Enfim, acreditar no processo, escrever, analisar a escrita, escrever de novo, reconhecer um padrão, encontrar o seu próprio molde. Não esse molde pronto que a gente pega na internet, mas ele mesmo encontrar coisas que... Eu gosto de começar o desenvolvimento 1 com primeiramente. Fica bem para mim, cumpre o papel. Beleza, né? Cada um ter o seu caminho, né? Dentro Assim, do caminho que dá pontos, né? Isso. E eu sempre, na correção, eu sempre falo, ó, você sabe que são 2 corretores. A minha nota é X, mas você pode ter alguém que vai te avaliar com Y. Então, eu sempre aponto para eles essa possibilidade.
E uma das Uhum. coisas alguns dos meus alunos falam assim, Sandra, você deixa a gente mais segura. Porque o fato deles virem, às vezes, de um professor que só tá ali, não, vou dar muito Sim. baixo, fica muito fora. E aluno que, por exemplo, alunos que estudam para medicina, eles se cobram muito, na verdade. Ele já tem aquele estresse de um monte de matéria, exatas para mim, nem chego perto. Então, esses alunos já sofrem demais com tanta coisa que eles têm que estudar e ainda fica o professor da redação massacrando esses meninos. Sendo que tem aluno que chega para mim com texto 900, mas que ele chega em algum lugar, fala que o texto dele é 600, 700, porque ele quer medicina e acha que tem que cobrar muito desse aluno. Então, se eu posso aliviar um pouquinho, falar assim, olha, menos de 900 você não tira. Porém, você tem esse problema, esse tem. Então, assim, a gente vai apontando e tentando suavizar essa caminhada desses meninos, porque a gente sabe que não é fácil. A gente comentou aqui que escrever não é fácil, mas com técnica. Ontem eu fiz uma live com uma colega falando de organização e a gente até comentou sobre uma pesquisa, acho que você deve até conhecer também, de que 70% do aprendizado vem com prática. 10% Uhum. teoria e 20% você ensinando ao outro. Então, olha só, 70% vai caber a você, não é assim? Então, cabe ao aluno praticar, treinar, seguir uma técnica, porque existe. Inclusive, eu até coloquei para a gente conversar aqui, mas o tempo já está indo, passou muito rápido. É verdade, é verdade. Uma perguntinha que eu fiz, né, para a gente debater. Todos conseguem escrever bem? O que é um bom texto? Então, vamos caminhar para o Uma final, então, com vez, essa ideia. tá. Uma vez, quando eu estava abandonando os cursinhos presenciais para começar a apostar na minha autonomia aqui no Instagram, porque eu ia vir morar na Espanha, um dos meus ex-chefes, desacreditando assim do meu projeto, ele começou a contar um monte de projetos em rede social que não tinham dado certo. E aí ele. Eu tô te contando essa história para responder a pergunta, tá? Sim, sim. E aí ele perguntou assim, tá, mas o que que tu vai fazer? O que que tu vai oferecer? O que que tu vai, né? Qual é o Qual é o seu serviço que tu presta? diferencial? Qual é o serviço que tu presta? Daí eu falei, o que eu faço é ensinar uma samambaia a tirar 900 na redação. Então, te respondendo, qualquer um pode tirar 1000, eu não prometo 1000. Até fiz um vídeo no meu canal do YouTube, eu acho que o 1000 é banalizado. O 1000 vem Aham. com perfeição gramatical, e a perfeição gramatical tem a ver com o histórico escolar da pessoa ou com uma capacidade de entender todos os erros de gramática a cada semana. Porque os Sim, alunos sim. erram, eles botam vírgula entre sujeito e verbo numa semana, e entre na outra semana a mesma coisa, e na Aham. terceira semana a mesma coisa, e passam 10 semanas errando até que lá na 11ª ele vai colocar vírgula e ele. Ah, não, aqui não, porque é sujeito e verbo. Uhum. Então, 1000, eu não banalizo 1000. São 50 notas 1000 em 5 milhões. É ninguém. A pessoa é convidada Sim, para ir sim. para o encontro da Fátima Bernardes quando tira 1000. Mas qualquer um pode tirar 900. Com certeza, Sim. com certeza. Eu tenho vários exemplos de alunos que erraram mais de 15 erros de gramática tirando 960. Eu Não, tenho eu um, falo, inclusive, que conseguiu bolsa aqui em Portugal. Então, qualquer um pode. Qualquer sim. um pode. Então, uma coisa assim que eu me identifiquei também com esse seu posicionamento, porque eu falo assim, eu não prometo nota 1000 ao aluno meu. Assim, que a nota 1000 depende mais dele do que de mim. Porque a gente passa, a gente ensina a técnica, igual você tem 7 passos, você mostra isso para ele, mas a nota 1000 vai depender mais dele do que desses 7 passos que você está passando, porque está mais pautada na questão da gramática. Uma crase, Uhum. uma vírgula, não é assim? E na hora, querendo ou não, se o aluno não pratica, se ele não tem essa habilidade de estar praticando sempre, vai chegar na hora a atenção, a preocupação, a ansiedade, o tempo lá da prova. Então, vai tirar desse aluno a nota 1000. Então, não Vai. adianta eu prometer a esse aluno nota 1000, sendo que eu sei que não vai depender de muitos fatores. Agora, eu falo, 900 todos também podem tirar. Eu mostro para eles também, que eu tenho aluno que tirou 900, que eles, quando eu mostro, pensam assim, você tá de brincadeira. Se aí tirou, eu não dava nem 800, alguns querendo se achar, né? Aí eu não dava nem Uhum. 800 esse texto. Pois é, para você ver, com esse errinho, com esse problema, com essa inadequação. Então, assim, todos conseguem, sim. Basta ter uma metodologia, basta praticar, porque, assim, nota de 800 ou mais, né? Assim, 900 acima,
o aluno praticando, seguindo certinho um método, ele dá conta, certo? Com certeza.